Olá, tudo bem? Meu nome é Ana Paula, sou psicóloga. Hoje a gente vai falar sobre relacionamentos abusivos. Eu vou trazer aqui para vocês um podcast que se chama Ouse Não Saber, da Lilian Sá, que ela traz uma convidada muito legal, que é uma psicóloga, Arielle Sagrilo, que ela trabalha com isso, ela fala sobre isso. E aí eu vou deixar aqui indexado aqui embaixo ele completo para vocês assistirem, sem as minhas falas por cima, tá? Então, vamos lá. A gente se conheceu num momento seu extremamente pistola, muito irritada com a maneira como a violência à mulher é exposta muitas vezes nas redes sociais. Eu não vou entrar na cerne dessa questão, né? Eu vou falar, enfim, como a gente vê o tempo inteiro essa questão da violência ser banalizada e dos relacionamentos abusivos serem banalizados, né? Mandam testes pra gente, marque aqui para saber se você tá com alguém que é narcisista. Marca quantos X aqui você estará num relacionamento abusivo. Quanto área que é mais embaixo, esse buraco? É muito mais embaixo. É muito mais embaixo. E aí eu acho que as redes sociais têm um papel que pode ser tanto o papel de promover informação sobre o tema e de esclarecer, de ajudar, de formar, inclusive, vínculos, laços e construir rede de apoio. Mas, ao mesmo tempo, a rede pode ser um grande desserviço. Porque coloca muitas mulheres e meninas, principalmente, num lugar de sentirem-se absolutamente vulneráveis e nesse lugar de um sentimento de risco, como se qualquer relação, qualquer conflito, qualquer desavença fosse uma situação de abuso e de violência. E aí, se tudo é violência, nada é violência. Porque a gente banaliza, a gente perde o parâmetro. Isso que ela tá falando é muito interessante porque realmente, quando a gente só conhece a violência, então a gente banaliza, que nem ela falou, quando só tem violência, quer dizer que não existe violência. O que é a violência, né? E ela trazendo essa questão das redes sociais é muito legal, porque ao mesmo tempo que a gente tem a informação, tem mais da onde ter, né, saber do que se trata e tudo mais, também tem essa banalização por trás. Toda interação desajustada, se todo conflito, se toda divergência é abuso, é toxicidade, é violência, se toda pessoa que tem um comportamento imoral ou que me desagrade for narcisista ou for um psicopata, né, que é o termo que ganha aí muita atenção, especialmente pelo conteúdo que acaba evocando, a gente perde completamente, viraliza, né? A gente perde completamente o parâmetro. E aí as pessoas que estão de fato numa situação de violência acabam não recebendo a informação adequada, não recebendo o acolhimento adequado, que é para Isso é muito importante que ela falou, né? Tanto no âmbito, a gente está falando mais direcionado aos relacionamentos abusivos, mas tanto no âmbito da banalização geral que se tem por trás de transtornos mentais, por conta dessa coisa de diagnóstico pelas redes sociais e tudo mais. Então, isso que ela tá falando é muito interessante, porque às vezes a gente utiliza as redes sociais para trazer informação, mas como ela falou, quem realmente precisa, quem realmente tá na necessidade, tá vivendo uma violência dentro de um relacionamento, não recebe essa atenção. Mim é o principal ponto. É muito sério. É muito sério. E eu fico. Eu acho que você falou do momento pistola, né? Eu tenho vários momentos pistola, especialmente em rede social, que é um espaço que eu sempre transito de uma maneira bem ambivalente, de quero estar ali porque acho que é importante traduzir conhecimento científico. Quem está na academia acaba falando entre pares, né? A gente fala pra gente, a gente produz pra gente mesmo, a gente lê os próprios artigos e muitas vezes a minha mãe, a minha irmã, a minha amiga, a minha vizinha, a funcionária da minha casa não vão ter acesso a esse material, mas vão ter acesso à rede social. E aí, a possibilidade de traduzir esse conhecimento mais acadêmico para uma linguagem que seja mais comum, fazer isso que a gente está fazendo aqui, né? É uma grande oportunidade para dispersar um pouco desse conhecimento que, por vezes, fica restrito ali dentro de um determinado nicho. Mas também abre espaço para muita gente picareta. Muita gente que se aproveita da vulnerabilidade do outro para vender soluções, para mágicas, sempre mágicas.
É isso que eu tava falando anteriormente, né? Que ela trouxe agora de forma mais clara. Essa coisa de que na rede social se vende muito isso por trás, né? De uma solução rápida, de uma coisa que nem eles falaram, mágica mesmo, né? E meio que isso não existe. A gente sabe que na realidade não é assim que as coisas funcionam, né? E ela tá falando sobre trazer mastigado, vamos dizer assim, as informações porque ela é uma pesquisadora. Então ela tem muitos estudos legais e ela faz esse trabalho muito bacana. Eu vou deixar também as redes sociais dela aqui para vocês conhecerem, né? O trabalho dela é muito legal mesmo, vale a pena conferir. E aí é que a gente entra num terreno em que eu facilmente viro canarinho pistola e vou reclamar pra caramba nas redes, principalmente. E o mais engraçado é que eu sou uma pessoa que, se tá aqui hoje gravando o Ouça Não Saber, é porque eu comecei nas redes algum dia. Mas eu tenho uma visão muito crítica. E em algum momento eu pensei em desistir, eu pensei em sair, porque o ônus estava ficando muito alto para mim. Todos nós. Acho que é um mal das redes sociais, principalmente a gente que é da área da saúde, tem essa tendência a querer sair das redes. É muito difícil, muitas das vezes, a gente continuar nesse trabalho, né? Porque, querendo ou não, as massas ali, essas, que nem elas falaram, essas vendas mágicas, elas acabam recebendo mais atenção do que talvez um conteúdo mais denso, um conteúdo que tenha mais importância mesmo na nossa vida, sabe? Mas ao mesmo tempo, sabe em que eu pensei? E você, como mãe de menina, que não mencionei, mas é mãe de uma menininha, vai entender, as redes sociais são uma realidade que a gente vai conviver como sociedade. Daqui para frente, acredito que nunca Sim. mais, ou dificilmente, a gente vai se livrar disso. Eu nem sei se eu quero, porque graças a ela, olha para você ver, né? Estamos aqui junto. Mas que os nossos filhos, a nossa filha vai conviver, e as nossas filhas vão conviver. Então, que eu permaneça lá como uma ilha de possibilidade. Não que eu esteja sempre certa, não que você esteja sempre certa, mas a gente está fazendo o melhor do ponto de vista pensando em ciência, ou pensando em ser correto, ou pensando em transmitir a mensagem certa, não ser dona da razão. A ideia do não saber, gosto de repetir, é para não cagar regra mesmo, é para a gente ter esse momento de liberdade de perguntar. Então eu te entendo a ambivalência em relação às redes, e ainda bem que você está lá. Eu me sinto um pouco acolhida vendo uma outra Sim. mulher comprometida, presente nas redes. Mas falando nisso, o seu episódio vai ser um pouquinho diferente de todos os outros. Porque existe um momento em que eu peço mensagem dos ouvintes. Hoje eu estou mandando por escrito, vai ser um momento que isso vai ser por áudio já já. Só que era impossível para mim escrever um episódio ou pensar no roteiro do episódio sem abraçar as perguntas que foram enviadas, porque quem sou eu para decidir o que é importante? Se eu quero que as pessoas ousem não saber, eu vou deixar elas ousarem, e a partir das perguntas delas a gente vai construir esse bate-papo. Então, uma pergunta que chegou para mim com muita frequência, uma mulher mandou: como fazer para enxergar rápido a violência psicológica? Então a gente viu um pouco da tradução do que elas buscam no programinha de Marque o X. Abuso psicológico. Essa coisa do rápido, né? Hoje é uma característica muito marcante da nossa sociedade, a rapidez, né? É por isso que vem se crescendo tanto a ansiedade, essa necessidade de ter tudo ali, né? As redes sociais, elas trazem um pouco disso também, de uma coisa rápida. Então, essa pergunta transmite tudo o que a gente estava falando até agora. Psicológico. Como saber o que está acontecendo comigo? Eu vou tentar traduzir essa pergunta assim, existem sinais ou existe alguma coisa que a gente consegue observar, alguma coisa que pode levantar sem alarde, sem fazer, né, uma plaquinha amarela para ficar atento? Existe alguma coisa assim que elas possam observar? Pensando aqui no psicológico, a gente vai falar do físico e tal. Eu acho que tem alguns sinais, e talvez o principal cuidado que a gente tenha que ter seja o de sempre olhar para esses sinais como se eles fossem parte de um filme. Qual é o problema com as redes, né? Ou quais são os problemas com essas soluções, né, milagrosas, mágicas, rápidas? É que eles olham um comportamento como se ele fosse uma fotografia, como se ele tivesse descolado da realidade ou de um contexto muito maior. Então, quando a gente olha, por exemplo, um dos sinais mais clássicos que a gente fala de abuso psicológico é a demonstração de ciúme.
como se ciúme fosse uma coisa muito problemática e como se ciúme fosse equivalente à posse. Então eu tenho ciúme porque eu sinto, eu entendo que eu possuo você. E aí eu sempre falo que existe uma diferença muito grande entre eu, por exemplo, tô com o meu companheiro, com a minha companheira, de repente eu vejo uma outra pessoa muito bonita, muito interessante, muito inteligente, e eu falo assim, nossa, me senti insegura agora, fiquei com ciúme, né? E eu compartilho desse sentimento com o outro. E a gente pensar juntos, inclusive, o que isso significa na nossa relação, versus você não vai sair de casa. Por que você tá indo pra academia? Você tá querendo ficar bonita pra quem? Porque eu não te pedi pra ir? Porque eu não gosto de mulher que vai pra academia? Com quem você tava conversando? Por que você olhou pro lado? É o mesmo termo, ciúme, mas a gente está falando de dois contextos completamente diferentes. Então tem uma fotografia do ciúme como uma coisa muito ruim e pejorativa, e tem um ciúme que faz parte até de uma dinâmica de nossa, eu gosto tanto de você que eu me senti inseguro com a possibilidade de que eu pudesse te perder, que você pudesse estar interessado por uma outra pessoa, e isso se transforma numa conversa, que é uma conversa saudável. Tudo isso para dizer que qualquer coisa que eu vá falar aqui de indicativo de violência psicológica ou de abuso psicológico precisa ser pensado nesse contexto de quais são as outras coisas que estão presentes também. Então ela está trazendo um ponto muito importante, que é isso da gente entender o contexto das coisas que estão acontecendo. Então elas falaram muito isso de a gente trazer nas redes sociais essa coisa rápida, essa coisa de check, né, colocar ali uma lista, só que a gente tem que parar para analisar o contexto de vida, né, que ela colocou duas situações que são as mesmas situações, né, só que uma é saudável e outra não. Por quê? Porque a gente entende que a saudável, ela tá dentro da comunicação, né, da responsabilidade afetiva, de se você comunicar que você se sentiu inseguro, você trazer esse sentimento pro outro, pro seu companheiro, pra sua companheira. E o outro é um sentimento de possessividade, um sentimento de controle, né? Então, no relacionamento saudável, a gente não pode estar controlando o outro. A gente tem que estar mutuamente ali dividindo a vida, né, compartilhando nossos sentimentos. Então, um ponto importante que ela traz ali é essa diferença dos contextos. São os dois, a gente está falando de ciúme, só que o contexto muda muito quando a gente está falando de violência. De como eu me sinto. E aí talvez o principal indicativo seja o próprio desconforto. Como você se sente com o que você recebeu. Como que você está se sentindo? Você está se sentindo desconfortável? Em alguma medida você está sentindo medo? Em alguma medida você está se sentindo cerceada? Porque o abuso, a violência psicológica, ela costuma ser muito sutil. Ela começa de maneira muito disfarçada, aos pouquinhos, intercalada. Então, esse ponto que ela trouxe ali, de como eu estou me sentindo, isso é crucial por quando a gente está falando sobre violência, né? Então, como que a gente vai distinguir o que é violência e o que não? Que nem ela falou. Como eu me senti referente a essa fala do meu parceiro, da minha parceira? Como eu me sinto nessa relação? Eu me sinto confortável? Eu me sinto acolhida? Ou eu sinto medo? Me sinto acuada, por exemplo? Então, essa forma, como você se sente, isso é um ponto importantíssimo para você estar sempre atento. Como você se sente nas relações. Com momentos que são momentos prazerosos. Porque tem uma coisa das relações, sejam elas abusivas ou não, né? É que a gente só começa uma relação com uma pessoa porque a gente tem a expectativa de que aquilo vai dar certo, de que vai ser gostoso, de que vai ser prazeroso. Ninguém começa uma relação com a expectativa de que o outro seja abusivo, tóxico, ou de que a gente vai ter uma série de situações de violência. A gente começa porque a gente tem tesão, a gente começa porque a gente tá apaixonado por outra pessoa interessante, porque ela é inteligente, porque dá um frisinho na barriga, porque a gente acha que tem coisas em comum. Então, quando a violência ela começa a fazer parte da relação, o desconforto tende a vir junto também. Só que a gente começa a nomear esse desconforto de uma forma que coloca a gente numa situação de maior vulnerabilidade. Então aqui ela tá falando, isso é muito importante, nenhum relacionamento começa violento, né? Existe muito esse estigma das pessoas, nossa, mas por que você não percebeu antes? Por que você não saiu desse relacionamento antes que ele se tornasse violento, por exemplo? Porque nenhum relacionamento começa violento, né? As coisas elas vão gradualmente se aparecendo ali,
né? Porque, claro, outra pessoa que tá praticando a violência, ela sabe que se ela chegar e, tipo, acabou de te conhecer e já começar com comportamentos que te deixam desconfortável, com comportamentos violentos, por exemplo, isso não vai fazer com que você crie um relacionamento com essa pessoa. Então, tem-se, ao longo da relação, começar a vir esse sentimento de desconforto, começar a aparecer essas questões. Eu acho que eu causei essa situação. Se eu não tivesse usado essa roupa, se eu não tivesse colocado um batom vermelho, se eu não tivesse conversado, e aí tem uma inversão de responsabilidade. Então, pensar em abuso psicológico é pensar nessa manipulação emocional, pensar nesse desconforto que é causado pelas palavras, né? Pelo que é dito, pelo que não é dito, porque o tratamento de silêncio é uma forma de... Isso que ela trouxe também é muito legal, essa percepção, porque quando se tem essa relação de violência, a manipulação ela tá muito presente. Então a culpa ela tá caindo sobre a vítima, né? Então, por exemplo, ali ela citou, aconteceu tal coisa porque eu deveria ter feito outra coisa, eu que causei isso, a culpa é minha. Porque tem essa manipulação, faz a pessoa ficar subjetiva, a pessoa ficar vulnerável à situação, achando que ela é causadora daquela violência, vamos dizer assim. Né? Então tem muito isso da violência, da culpa, né? Recorrer sobre a vítima, que nela falou, essa inversão de papéis. De violência psicológica. Você faz alguma coisa errada, ao invés de eu sentar e conversar, eu te ignoro por uma semana. Isso me puxou aqui uma outra pergunta que eu até tentei enquanto você falava encontrar, mas estava te ouvindo, de uma menina que mandou assim como um aviso, como um alerta, de que não interpretar esses atos, ou essas palavras, ou esses pedidos, sempre como, não, ele está fazendo isso porque ele quer cuidar de mim. Ele quer cuidar de mim. E quando ela mandou essa pergunta, foi uma coisa muito interessante, porque aí eu vou levar um pouquinho da minha história. Eu namorei uma pessoa que... Então aqui ela vai descrever mais algumas questões, mas eu queria finalizar aqui falando de um tema. Depois confiram um podcast inteiro, tem muita coisa legal, né? Mas essa questão de que violência não é amor, sabe? Não era amor. Então, às vezes, tem essa banalização de tipo... ciúme é um sinônimo de que ele me ama. Ele se importa comigo. Ele até quer estar comigo. Então, você acaba se criando meio que mudando o significado da violência para amor, sabe? Mascara-se como amor. Então, esse ponto ali que ela falou, a gente não interpretar como amor essas questões, sabe? Realmente ver no âmbito do que tá acontecendo e trazer aquela questão. Como que eu me senti? Né? Nossa, me senti tão culpada por estar usando uma roupa que eu sempre usei, sabe? Nossa, me senti tão culpada por fazer uma coisa que eu gosto, sabe? Então começar a questionar por trás das situações se realmente aquilo ali é culpa sua, você deve se sentir culpada por ser quem você é, sabe, só porque você tá num relacionamento. Então são alguns pontos importantes ali pra gente trazer isso, pra gente questionar, analisar essa relação, sabe? Tá sempre atenta a esses sinais e como a gente tá se sentindo a isso. Tá bom? Espero que gostem. Deixem aí comentários falando sobre se você já passou por uma situação dessa, se você tá passando. E se você precisar de ajuda, não deixe de falar, não deixe de buscar esse acompanhamento psicológico. Tem aqui os meus contatos, se você quiser uma ajuda, tá bom? Então, deixa o seu like aí, deixa o seu comentário e fique aí, se inscreva, né, para os próximos vídeos que vai ser bem legal, tá bom? Um beijo.